há uma admiração acerca da incredulidade dos discípulos. Semana passada nós vimos as ações de Jesus, quantas curas, milagres, sinais e maravilhas foram feitos. E a cada momento que Jesus fazia uma cura, um milagre, uma maravilha, ao mesmo tempo que muitos se espantavam, eles se escandalizavam e demonstravam um tipo de incredulidade. A ponto de Jesus dizer até no versículo 6 aqui, olha, admirou-se da incredulidade deles. Então, semana passada foi falado várias narrativas das ações de Jesus. Bom, do capítulo 6, versículo 8 a 21, ao versículo 21, nós temos Jesus se dirigindo aos discípulos. A missão de Jesus se estendendo aos discípulos. E quando essa missão se estende aos discípulos, aos gentios, nós vamos ver aqui vários enredos e vamos aprender algo fundamental para a nossa fé. Amém? Primeira coisa que a gente vai perceber é o papel dos discípulos. Bom, Jesus está expandindo o seu ministério para os gentios. A missão de Jesus iria alcançar outras pessoas, ou pessoas com um contexto cultural diferente do povo judeu. E Jesus instrui os 12 quanto a essa missão. No versículo 7, chamou Jesus os 12 e pô-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem as 2 túnicas. Recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem derem ouvidos, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Expeliram muitos demônios, curaram numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, a primeira cena que nós vamos identificar é essa. O papel dos discípulos. Anunciar o reino de Deus, que envolvia demonstrar os sinais desse reino, que era a cura, a expulsão de demônios e os milagres. Muito bem, eles fizeram isso. Então nós estamos percebendo que os 12 se juntam a Jesus no seu ministério, e com os 12 se juntando a Jesus ao seu ministério, isso provocou um ciúme muito forte de Herodes. Capítulo 6, versículo 14 ao versículo 19, Herodes fica louco. Herodes descobre que Jesus e os discípulos estão pregando o evangelho do arrependimento, muitas coisas estão acontecendo, milagres estão acontecendo, prodígios estão acontecendo. Então, há uma espécie de retaliação. Não gosto dessa palavra porque ela tem um entendimento dúbio, né? Mas o que acontece? João Batista já sofre na própria pele os encargos de ser servo de Deus. É decapitado. João Batista é decapitado em virtude da ação de Jesus com os discípulos ter se espalhado. Era impossível que não fosse, que as regiões não soubessem das ações do mestre. Mesmo que ele não contribuía para a divulgação de tudo isso. Contribuísse para a divulgação de tudo isso. Bom, nós temos logo após 2 histórias de multiplicação de pães. Gente, no capítulo 6, versículo 31 ao 44,
E no capítulo 8, versículo 1 ao 10, nós temos 2 vezes Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos pães. Agora, por que que isso aconteceu? Vamos lá. Jesus multiplica os pães e peixes do capítulo 6, versículo 30 ao versículo 44. E do capítulo 8, versículo 1 ao 10. A ação de Jesus era que o reino de Deus chegou. Então, ele demonstrou isso na primeira vez. Mas na primeira vez que Jesus demonstrou isso, Jesus se depara com o endurecimento de coração dos próprios discípulos. No capítulo 6, versículo 45 ao 52, a gente vê, depois que Jesus faz um milagre estrondoso, logo a seguir, acabaram de ver a ação da manifestação do reino de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia da reunião, da multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. A reação dos discípulos, sabe qual foi? A Bíblia diz que eles ficaram atônitos. No versículo 52, a gente tem a chave para entender isso aqui. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então, Jesus e os discípulos se unem na missão de alcançar os gentios, pregando o evangelho do arrependimento, com demonstrações visíveis dos sinais do reino de Deus, multidões sendo alimentadas, curas e milagres acontecendo. E nesse caminho, os próprios discípulos ainda não estavam acreditando em Jesus. A ponto de eles terem acabado de ver um grande milagre e de repente ficarem surpresos de ver Jesus andando sobre as águas. Como se aquilo fosse algo novo. Eles acabaram de ver Jesus multiplicando pães. E agora eles estão atônitos porque viram Jesus andando sobre as águas. Aí Jesus, o texto explica, porque não haviam compreendido o sinal do reino na multiplicação dos pães. O sinal do reino, a compaixão de Jesus sobre os gentios. A missão de Jesus de buscar o que se havia perdido. A missão do reino de Deus. Muito bem. Depois, no capítulo 8, versículo 1 ao 10, Jesus novamente opera mais um grande milagre. A multiplicação dos pães e peixes. De novo. Jesus gostava de multiplicar pão e peixe? Essa é a pergunta, né? Por que Jesus de novo repete isso aqui? Porque Jesus tinha um objetivo claro de demonstrar os sinais do reino de Deus, não somente para os discípulos, mas para todos os que pudessem ver e ouvir. E novamente, mesmo depois de terem visto sinais acontecendo, os discípulos despertam um coração endurecido. Isso está lá no capítulo 8, do versículo 11 ao 21. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando pedir-lhe um sinal do céu,
Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não lhe será dada sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e se foi para o outro lado. Aí no versículo 18, Jesus disse: tendo olho, vocês não vedes? Tendo ouvidos, vocês não ouvem? No versículo 21, o Senhor diz: ao que lhes disse Jesus: vocês não compreendem ainda? Vocês não compreendem quem eu sou ainda? Então, entre essas duas histórias de incredulidade, essas duas multiplicações, revelando a incredulidade dos próprios discípulos, Jesus faz uma coisa, logo depois os discípulos já duvidam. A gente encontra a fé no coração de alguns gentios. E a gente também encontra a admiração, no versículo 31 ao versículo 37. A cura de um surdo e gago. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhes tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os olhos, os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Então aqui nós temos duas histórias das ações de Cristo em povos que aparentemente não eram para manifestar fé, e manifestaram. Marcos também insere os fariseus nessa narrativa, no capítulo 7, 1 ao 23. Quando Jesus elimina a lei dos alimentos, ao pronunciar todas as coisas como puras. Capítulo 7, versículo 1 ao 23. E no final, de novo na narrativa da dureza de coração dos discípulos, isso é muito importante na narrativa de Marcos. Por quê? Porque os fariseus colocam Jesus à prova quanto a um sinal. Capítulo 8, versículo 12. Porque eles estavam procurando não o Messias que traria o reino de Deus. Eles simplesmente estavam procurando um Messias de poder terreno, que pudesse fazer alguma coisa simplesmente por sinal. E no versículo 12, Jesus diz: por que esta geração me pede um sinal? Irmãos, se a gente olhar para os dias atuais, a gente não vai, o discurso não vai mudar muito. Nós estamos diante de uma geração que pede sinais. Os sinais de hoje são voltados para o materialismo, para o hedonismo, para a autossatisfação pessoal através do evangelho. Só que essa geração, ela não vai conseguir enxergar Jesus, como é a outra geração também, não vai conseguir enxergar Jesus só através dos sinais. Os sinais por si só não mostram, não revelam Jesus ao coração dos homens. Os próprios discípulos, a Bíblia disse que os próprios discípulos viram sinais. Logo depois, pestanejaram. Porque a nossa vida, a nossa existência não depende só de sinais. Porque se dependesse de sinais somente, muitos já tinham se convertido. Você liga a televisão, é sinal o tempo todo.
Sinal o tempo todo, sim. Quantas coisas a gente olha, você liga o programa do rádio, meu irmão, é um milagre atrás do outro. É uma cura atrás da outra. Quantos sinais você vai identificando? Vamos lá. Capítulo 6, versículo 1 ao 6. Jesus prega em Nazaré, e o que acontece? Ele é rejeitado pelos seus. Os poderes do reino teve pouco efeito sobre alguns que testemunharam presencialmente ou deles ouviram. Bem-aventurados que não ouviram e creram. Na terra de Jesus, o Senhor se deparou com a falta de fé. Por quê? Porque os sinais por si só nunca produzirão fé. Pois a fé é um compromisso individual, pessoal, uma dádiva do Senhor, que gera conversão genuína. Nazaré, muitos ouviram, ficaram admirados, espantados, ficaram admirados com o ensino, mas tipo assim, cara, que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas não acredito. Eu não estou acreditando. O poder de Deus não é limitado. Não é limitado. Mas nós precisamos de entender algo fundamental para a nossa fé, para a nossa vida. No capítulo 6, 7 ao 13, os discípulos começam a compartilhar o poder. A Bíblia fala lá, olha, vai lá e pregue arrependimento, expulse os demônios, façam tudo o que eu fiz. E os discípulos, apesar da incredulidade, eles foram lá e fizeram. E aconteceu. E o interessante é que os discípulos fizeram o que Jesus fez, mesmo não acreditando ainda que ele era o Messias. Muitos sinais aconteceram. Eles estavam compartilhando do poder delegado. Mas eles não estavam, nem mesmo os discípulos estavam acreditando naquilo que eles estavam fazendo. É tipo assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá bom, Senhor, eu vou e faço. Mas eu estou fazendo, mas não estou acreditando muito que o Senhor é o Messias. Mas eu vou lá e vou fazer. Eu liguei o botão automático e estou fazendo o que estou fazendo. Mas ainda não tenho fé. A fé da conversão genuína. No capítulo 6, versículo 14, 29, João Batista morre. Os discípulos começam a expandir, falar de Jesus, se arrependam dos seus pecados, mesmo eles não tendo se arrependido. Cara, que coisa, você falar uma coisa que você não acredita, deve ser terror e pânico, né? Mas Jesus tinha um propósito nisso. Se arrependa aí. Eu não estou acreditando muito em que ele é o Messias, não, mas eu vou dizer para você, se arrependa aí, pecador. E a consequência para essa mensagem do arrependimento foi João Batista decapitado. Isso nos ensina que nós trilhamos o caminho do sofrimento imerecido. A gente fala de suicídio. A gente tem falado muito de suicídio, Setembro Amarelo. Existem sofrimentos que são sofrimentos merecidos. São coisas que eu procurei na minha vida. São coisas que eu plantei.
sabe, um ser relapso, né? Que desobedece pai e mãe, desobedece a palavra de Deus, desobedece ao Senhor, assim, cabeção, aquele cara que fica dando murro em ponta de faca. Ele vive as consequências e o sofrimento dele é quase que um sofrimento merecido, porque ele plantou aquilo. Mas existe um tipo de sofrimento não merecido. É sobre esse tipo de sofrimento que as pessoas dão um nó na cabeça. E eu tenho entendido que a falta de compreensão do sofrimento não merecido é a falta de compreensão do Evangelho. Porque que João Batista estava fazendo de errado a não ser pregar o Evangelho do arrependimento? O que ele recebe? A foice. Cortar o pescocinho seu porque você está muito bonitinho pregando aí, né? Muito bonitinho, vem cá. Queridos, a vida cristã, ela é feita de sofrimentos imerecidos. Quando você entende que você é servo de Deus, você precisa se preparar, ou o Evangelho te prepara, para viver todo tipo de sofrimento imerecido. E quando a gente vive esse tipo de sofrimento imerecido, a gente tem que entender o porquê que a gente vive. É porque a gente é servo de Jesus. Se você é servo do Senhor, logo, você segue as pisadas dele. E as pisadas do Senhor são pisadas de humilhação. Paulo entendeu isso. Eu soube ser honrado e eu também soube ser desonrado. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que Paulo fala aquilo? Porque nenhuma igreja contribuiu com ele, a não ser Filipos. Em detrimento disso, ele aprendeu o que era desonra. Mas também ele aprendeu o que era a honra. Ou seja, a igreja de Filipos foi a exceção. Foi lá e ajudou a ele. O ajudou. Então Paulo sabia viver nos dois pêndulos da vida. E na cultura ocidental, secularizada, a maioria das pessoas não consegue conviver com os pêndulos da vida. Falta muito contentamento com a nossa jornada. Muitas pessoas chegam no topo, e quando elas chegam no topo, elas dizem, minha vida continua sem sentido. Cometem besteira. Outras pessoas não conseguem chegar no topo, e essas mesmas pessoas cometem os mesmos erros. É por isso que Paulo diz, olha, com pouco ou com muito, eu posso todas as coisas aquele que me fortalece. Com pouco, eu não consegui chegar no êxtase da minha vida profissional. Com muito, eu cheguei lá. Com pouco, eu não vou murmurar contra Deus. Com muito, eu não vou abandonar o meu Deus. Então, vida cristã é isso. Tem gente que fica desesperado quando um cara vai para a Síria e está sendo perseguido por conta da pregação do Evangelho. O que você queria? Que o cara fosse para a Síria e chegasse lá e fosse acariciado pelo povo lá? Não. Aqui o que os discípulos viveram foi isso. Nós trilhamos o caminho do sofrimento imerecido, mas nós caminhamos nesse caminho sob a autoridade de Jesus Cristo. Os discípulos estavam aqui, mas eles estavam com poder delegado diante da autoridade do Mestre. Significa dizer que, assim como ele disse lá na grande comissão, eu vou estar com vocês todos os dias. É um poder delegado que nos dá poder para viver, para enfrentar as adversidades, para viver Cristo, como foi cantado aqui hoje, as canções. Para viver o que Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus. No capítulo 6, versículo 30 ao 44, Jesus alimenta os 5.000. Mas eles ainda assim não aprenderam. Diz lá o versículo 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido.
faltava algo para os discípulos. Eles tinham visto tudo. Eles tinham tido sinais vivos na frente deles. É aquela história do filho de crente, né? Quantos aqui são filhos de crentes e foram se converter muito tempo depois? Eu sou um caso desse. Cresci, nasci vendo milagre na minha frente. Sinais não faltavam lá em casa, meu amigo. Eu cresci vendo isso. Eu vi coisas assim que as pessoas ficam espantadas. Mas quem dizia que eu era crente? Quem dizia que eu acreditava em Jesus Cristo? Até um dia que ele me encontrou no quarto do apartamento onde eu morava, e eu me prostrei diante dele, numa graça irresistível e poderosa, que me lançou sobre o chão e me fez declarar: Jesus, eu quero o senhorio do Senhor sobre a minha vida. Mas eu tinha visto tantas coisas, eu tinha presenciado tantas coisas, mas me faltava tudo. Para muitas pessoas os sinais é tudo. Não, os sinais não é tudo, não são tudo. Os sinais apontam para algo maior. Vamos em frente. Capítulo 6, versículo 45 ao 56. 6, 45. Jesus anda sobre o mar. O Senhor da natureza. Ele anda sobre as águas. E a reação dos discípulos de espanto é muito forte. Acabaram de ver Jesus multiplicando os pães e ainda continuam espantados. Por quê? Porque, apesar dos poderes de Deus, os poderes do reino de Deus terem sido claramente demonstrados, ainda lhe faltava algo importantíssimo. Capítulo 7, versículo 1 ao 23. Nem mesmo os milagres da natureza tinham convencido os discípulos de que Jesus era o Filho de Deus. O coração deles ainda continuava incrédulo. Aqui Jesus usa a questão da mulher cirofenícia. A cura extraordinária dessa mulher cirofenícia. O Senhor anda sobre as águas, multiplica pães, cura. Ainda assim, os discípulos não estão acreditando que Jesus era o Filho de Deus. No versículo 24 ao 30, nessa cura, nós temos a fé de uma mulher que não fazia parte nem do povo de Israel, uma mulher estrangeira. Mas o milagre da graça estendida aos gentios mostra o tamanho do compromisso de Deus em alcançar todos os povos. Por isso pregue, por isso vá em Jerusalém e até os confins da terra, porque a misericórdia de Jesus está estendida sobre os povos. Capítulo 7, versículo 31 ao 37, o homem surdo e gago. O ensino de que Jesus pode curar até mesmo pessoas que são surdas em relação a Deus. E aqui a gente vê novamente o povo entusiasmado. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. E ficaram admirados. Mas eles creram? Não. Capítulo 8, versículo 1 ao 13. Jesus multiplica os pães mais uma vez. Mais demonstrações dos poderes do reino foram dadas antes que Jesus decidisse que seus discípulos estavam prontos para o seu último teste. Multidão faminta, alimentada, compaixão farta. Mas no versículo 4 diz: mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Meu amigo, Jesus, eles já tinham visto tanta coisa. E agora eles estão cometendo a mesma falha. Falta de compreensão.
lentidão. Aí no capítulo 8, versículo 14 ao 21, o fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus, ele narra essa história para destacar o fracasso dos 12. O fracasso dos 12 é que eles eram influenciados pelo fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus disse: tendo olhos vocês não veem, tendo ouvidos vocês não ouvem. Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Responderam: 12. E de quanto? E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhe Jesus respondeu: e vocês ainda não compreenderam que eu sou o Messias? E ainda assim vocês não compreenderam? Significa dizer que, de fato, aqui é uma exortação pesada de Jesus. Os discípulos estavam envolvidos com o espírito da época. Eles estavam na caminhada fazendo a obra de Jesus, pregando o evangelho do arrependimento, não acreditando em nada daquilo, e Jesus usa esse episódio do fermento dos fariseus e dos discípulos, mostrando para eles que eles estavam andando assim, porque eles eram influenciados por esse espírito. Então, hoje, fique atento ao espírito da época. Se eu falar, qual é o espírito da época? Qual é o espírito do pós-modernismo? O espírito do pós-modernismo é o seguinte. Eu vou te dar um exemplo clássico. Você cita um versículo bíblico num grupo de WhatsApp. Você tem um grupo de trabalho, no seu grupo de WhatsApp tem todas as religiões possíveis e necessárias. Você coloca um versículo bíblico, todo mundo coloca a mãozinha assim, ó. Amém, 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 disparado. Amém, 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 amém. Mas quando você vai falar de conversão, de fé, de arrependimento com aquela pessoa que colocou amém, ela dá um salto muito grande e te diz: todas as religiões nos conduzem a Deus. Relativismo pós-moderno. Ou seja, o pós-modernismo ele é caracterizado por um espírito onde tudo é aceito, e inclusive a tua fé é aceita. Quando você prega sobre Jesus, você não vai ser rechaçado. Por quê? Porque o espírito pós-moderno é esse. É o espírito onde tudo é válido. Só que num espírito desse, onde tudo é válido, nada é verdade. Os seus amigos são aqueles caras que eles vão aceitar tudo. Se você convidar eles para um culto, eles dizem: estou lá, joinha lá no grupo do WhatsApp. Joinha, 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 joinha. Amém, 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 amém. Eles saem do culto mais incrédulos do que eles entraram. Salvo um ou outro que demonstra fé, conversão genuína. O espírito da nossa época é muito parecido com aquela época, mas tem algumas atenuantes. Naquela época, existia perseguição em relação à fé. João Batista foi o quê? João Batista foi o quê? Decapitado. Hoje, no Brasil, ninguém vai ser decapitado. Essa é a diferença do espírito da época. Naquela época, existia intolerância. No tempo que se chama hoje, nós vivemos um espírito de tolerância. Isso é bom. Tem um teólogo chamado Alvin Plantinga, ele vai dizer: a pós-modernidade tem coisa boa para nós, porque a gente consegue pregar o evangelho. As pessoas estão abertas para ouvir. Mas ao mesmo tempo que as pessoas estão abertas para ouvir, elas estão abertas para ouvir de tudo. Então, esse é o espírito pós-moderno. Então, fique atento. Por isso que você nunca pode, nós nunca podemos deixar de pregar o evangelho genuíno para fazer diferenciação clara do que é o evangelho, do que é religião, do que é Jesus, do que são os falsos deuses. Porque o espírito do presente momento é um espírito plural. Tudo é aceito. Tudo é válido. Logo, tudo se torna relativo. Tudo se torna relativo. E eu queria terminar falando aqui da cura do cego
E a cura do cego nos ensina o retrato da cegueira dos discípulos. Por quê? Porque o cego teve fé, o homem que conduziu o cego teve fé, mas os discípulos continuaram sem fé. Eles continuaram sem fé. Eu queria extrair algumas implicações práticas dessa narrativa. Primeira, nesse contexto, pessoas mais religiosas tinham menos fé em Jesus Cristo. Sabe aquele cara, eu tenho 30 anos de crente. Quando você vai falar do que é o evangelho para ele, ele diz, não, o evangelho não é isso. Eu creio diferente. Aqui nós vemos fariseus, nós encontramos discípulos que estavam familiarizados com a literatura judaica, familiarizados com a lei e com os profetas, vendo, assim pessoalmente, a ação extraordinária do mestre, e espantados. E esse espanto nada mais é do que uma incredulidade. A gente vê, por outro lado, gentios como a mulher Cirofenícia, que se ajoelha e se derrama diante do Senhor, e suplica, e diz, olha, as migalhas, para mim já está excelente. Ela se humilha, demonstrando completa dependência do Senhor. Jesus é rejeitado, expande o seu ministério aos gentios, age com misericórdia. Sim, os sinais estavam evidentes. Mas o que faltava em toda essa narrativa? O que faltava nos judeus é o que Jesus encontra nos gentios. Então, os gentios demonstram fé. Demonstram que o reino de Deus chegou. O que faltava nos discípulos é esse entendimento. E a gente compreende mais uma vez que o sinal por si só não faz nada. Se o sinal não for acompanhado pela fé, não vai haver conversão genuína. O homem está morto, a não ser que seja totalmente vivificado pelo Senhor. Capítulo 5, versículo 19 do livro de Romanos, diz a palavra do Senhor. 5,19 diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Muitas pessoas vão ver a cura acontecendo, vão ver o milagre acontecendo, vão ver Deus fazendo coisas maravilhosas, mas enquanto essas pessoas não forem justificadas pelo mérito e obediência exclusiva em Cristo Jesus, elas não verão a Jesus. Você entende agora por que os sinais acompanham os que creem? Os sinais acompanham os que creem, mas não nos que creem somente no sinal propriamente dito, mas nos que creem no sinal do reino de Deus. O Messias chegou. O Messias chegou. A conversão acontece. E acontece depois, no capítulo 8, cenas do próximo capítulo, versículo 27. Diz a palavra de Deus no versículo 27, eles, porém, não atinaram que lhe falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, finalmente, muitos creram nele. Aqui eles foram vivificados verdadeiramente. Os sinais acompanham os que creem. Mas não nos que creem na cura pela cura.
sinais acompanham os que creem. Que aquele sinal foi produzido demonstrando vivificamente que Jesus é o Messias, chegou e está colocando ordem no caos. Ele agora é o meu Senhor, Ele governa sobre a minha história, Ele governa sobre a minha vida. Eu vou me humilhar diante dEle, reconhecendo que até as migalhas que caem da mesa, eu preciso delas. Eu vou reconhecer que Ele é aquele prometido. A incredulidade dos discípulos no início da jornada reflete o que precisamos diante da depravação total. Nós precisamos ser vivificados por Deus. Às vezes tem pessoas que querem levar as outras para verem os sinais e não entendem que sinal precisa ser acompanhado por fé. E muitas pessoas veem sinais, muitas pessoas acompanham muitas coisas acontecendo de maravilhoso. Se você sentar com pessoas, elas vão poder testemunhar muitas coisas. Tem pessoas que vivem do passado, mas elas não são capazes de se pronunciar quanto à sua própria conversão. Muitas pessoas dizem, eu vi isso acontecer, eu vi a ação de Deus em tal lugar, eu vi a ação de Deus em tal lugar. Mas elas não podem narrar um testemunho de conversão da vida delas. Elas não podem narrar que Jesus se tornou o Senhor da história delas. Elas não conseguem narrar que agora a vida delas é diferente, ela tem uma esperança na ressurreição eterna. Meu querido e meu irmão, nós precisamos de fato converter-se ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só vivificados pelo Senhor que nós conseguiremos ter uma vida cristã pujante, vivendo para a glória de Deus, produzindo para a glória de Deus. Enquanto isso não acontecer, infelizmente nós olhamos a nação, nós olhamos a parentes, olhamos vizinhos, olhamos pessoas que às vezes estão dentro das igrejas, sem sinais vivos de conversão, e a gente diz, meu Deus, tenha misericórdia. O espírito da presente época é um espírito tolerante ao Evangelho, mas um espírito perigoso, porque ao mesmo tempo que eu tolero o Evangelho, eu tolero o espiritismo, eu tolero as intermediações por Maria, eu tolero tudo o que está à minha disposição. Numa sexta eu vou num culto do desencapetamento, na outra sexta eu vou no candomblé, na outra sexta eu vou lá em Abadiânia, no homem lá que abre lá e faz o negócio acontecer. É o espírito da época. Nossa geração, ela tem sinais, só que a nossa geração tem o mesmo espírito daquela época lá, ela precisa de fé. Ela precisa de reconhecer que Jesus é o Salvador. Ela precisa reconhecer que Ele é o Senhor sobre tudo. Ele é o Senhor sobre a minha vida. Eu não mando em mim. Eu não sou o Senhor sobre mim. A época que nós vivemos agora é uma época de autonomia. Meu corpo, minhas regras. Não. Quem manda no meu corpo é o Senhor. Meu corpo é a santidade de Jesus Cristo. O espírito da época é um espírito muito parecido. Ele só tem alguns nomes diferentes. Oxalá que estejamos aqui por fé. Porque se não estamos aqui por fé no sacrifício vicário de Jesus, você vai ver muita coisa. Você vai poder presenciar muitas coisas, muitas ações do Senhor. Você vai ficar espantado,
Você vai até pedir um culto na sua casa. Sabe aquele tipo de pessoa? Pastor, eu quero em casa. Aconteceu isso de bom na minha vida, eu queria testemunhar, queria fazer uma culto de ação de graças. Passei no concurso, passei não sei o quê, ganhei isso, ganhei aquilo, tenho uma casa nova, graças a Deus. Mas depois que fez o culto de ação de graças, a vida continua a mesma porcaria. Sem sinais evidentes de conversão, sem sinais evidentes de que é servo de Cristo, que Cristo é o seu Senhor. Não adianta de nada. Aqui a gente vê os discípulos maravilhados, os outros espantados, muitos outros admirados. Admiração, meu amigo, não gera conversão. O que gera conversão é a fé genuína colocada pelo Senhor. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Querido, Efésios 2:1 diz: Ele vos vivificou, estando vós ainda mortos em vossos delitos e vossos pecados. Muitos hoje estão maravilhados, mas sem sinais evidentes de salvação, sem sinais evidentes de fé, sem sinais evidentes do Senhor de Cristo. Eu quero te conclamar nessa noite, com essa mensagem, a meditar sobre isso. Como é que está a tua trajetória, meu irmão? Tua vida tem espelhado os sinais, a fé de uma conversão gerada por Deus na sua vida? O Senhor realmente se tornou o seu Senhor, ou você é daqueles que ainda estão maravilhados pelo que Deus fez? Ou você é daqueles que para de fazer a ação de graças, mas a vida é totalmente fora de Jesus Cristo? Ou você é daqueles que contam muito testemunho? Ou você é daqueles que gostam dos crentes, vive no meio dos crentes, ouve mensagem de crente, ora como crente, louva como crente, cumprimenta as pessoas como crente, mas é um descrente? Os discípulos eram assim também. Eles eram assim fazendo o que Jesus tinha mandado fazer. É porque você está dentro da igreja que você é crente. Todos nós terminamos diante do mundo conversão evidente da nossa fé. Nesse mundo perdido, as pessoas olham para nós e digam: você não é perfeito, você tem erros, mas você tem sinal de conversão. Isso é muito mais lindo do que tudo aquilo que você disse que viu, porque todo o testemunho que você conta das ações de Deus. Deus te ajudou a passar lá, mexeu alguém de um lugar para o outro, Deus te ajudou aqui, Deus te ajudou a comprar uma casa, Deus te ajudou a comprar um carro. Olha, isso aí está um clichê tão chato. Isso é um clichê tão chato. Eu quero saber o seguinte: Pastor, Jesus se tornou o Senhor da minha vida. Jesus é maior que a minha família, Jesus é maior que a minha vida profissional, Jesus é maior que os meus bens, Jesus é maior que tudo na minha vida. Amém. Esse é o testemunho que eu quero ouvir. Esse é o testemunho que me edifica. Esse é o testemunho que glorifica o nome do Senhor. É claro que você pode testemunhar daquilo que o Senhor fez também, mas desde que a motivação da sua fé não seja um encantamento diante das bênçãos de Deus. Muitos estão encantados com as bênçãos de Deus, mas estão longe completamente do Senhor.